Ela apontou o dedo na cara dele e gritou na frente de todos: "Se tocar esse piano direito, eu caso com você." A sala inteira caiu na gargalhada. Ninguém imaginava quem aquele faxineiro realmente era, nem o que ele estava prestes a fazer. O salão parecia ter saído de um sonho de luxo. Lustres gigantes pendiam do teto como cascatas de cristal, refletindo luz dourada em cada canto. O piso brilhava tanto que dava para ver o próprio reflexo. No centro de tudo, um piano de cauda descansava como uma joia preta cercada por arranjos de flores que custavam mais que um carro popular. Rafael empurrou o carrinho de limpeza pela porta lateral, tentando não fazer barulho. Eram 7 da noite e a festa começaria em 2 horas. Ele conhecia bem aquela rotina. Entrar, limpar, desaparecer antes dos convidados chegarem. Gente como ele não podia ser vista quando gente importante aparecia. Vestia o uniforme simples da empresa de limpeza, com o avental amarrado na cintura e as luvas amarelas que sempre usava para trabalhar. Cabelo curto, barba por fazer, jeito de quem não quer chamar atenção. Tinha uns 40 e poucos anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. Começou pela ponta do salão, passando pano nas mesas laterais onde ficariam as bebidas. Movimentos automáticos, mecânicos, repetidos 1000 vezes. Mas quando chegou perto do piano, algo mudou. Seus passos ficaram mais lentos. As mãos apertaram o pano de limpeza com força. Era um Steinway & Sons, modelo de concerto. Rafael sabia disso só de olhar. Conhecia cada curva, cada detalhe daquele tipo de instrumento. Aproximou-se devagar, quase com receio, e começou a passar o pano pela madeira polida. Suas mãos tremiam levemente. Ninguém perceberia, mas Rafael estava suando frio. Ser tão perto daquele piano mexia com algo profundo dentro dele. Algo que tentava manter enterrado fazia muito tempo. A porta principal se abriu com estrondo. Saltos altos bateram no mármore com força, ecoando pelo espaço vazio. Rafael se encolheu instintivamente, tentando se tornar invisível. Viviane Monteiro entrou como um furacão. Mulher na casa dos 50, mas que parecia ter congelado nos 40. Elegância artificial, aquele tipo de beleza que vem mais da conta bancária que da genética. Vestido de grife, joias caras, perfume que anunciava sua presença antes mesmo dela aparecer. Vinha acompanhada de 2 assistentes que corriam atrás dela com pranchetas e celulares, anotando cada ordem que ela gritava. "O pianista cancelou!" Ela berrou para ninguém em específico. "Cancelou 3 horas antes da minha festa. 3 horas!" As assistentes trocaram olhares nervosos, sem saber o que responder. "Quanto eu paguei para esse imbecil? 30 mil reais. E ele me liga dizendo que teve uma emergência familiar." Viviane fez aspas no ar com os dedos ao dizer "emergência", como se não acreditasse na desculpa. Rafael continuava limpando o piano, tentando se tornar parte da mobília. Sabia que em momentos assim o melhor era não existir. Mas Viviane percebeu sua presença. Virou-se bruscamente e marchou na direção dele com os saltos martelando o chão. "Você! O que está fazendo aí?" Rafael levantou os olhos brevemente. "Limpando, senhora. Como foi solicitado. Limpando o piano que ninguém vai tocar." Ela soltou uma risada amarga. "Perfeito. Simplesmente perfeito. Vou ter um piano de R$1 milhão servindo de enfeite na minha festa." Algumas pessoas começaram a entrar no salão. Convidados que chegavam cedo, querendo garantir as melhores posições. Todos bem vestidos, cheirando a dinheiro e importância. Viviane percebeu a pequena plateia se formando e decidiu transformar sua frustração em show. "Olhem isso!" Ela apontou para Rafael. "Pago uma fortuna para ter o melhor pianista da cidade e o que tenho. Um faxineiro limpando o instrumento." Algumas risadas educadas ecoaram. Rafael baixou a cabeça e continuou trabalhando, tentando terminar logo e sair dali. "Senhora, já estou terminando." Ele disse baixo, sem olhar para ela. "Terminando?" Viviane se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dele. "Sabe tocar?" Rafael parou de limpar. Suas mãos ficaram imóveis sobre as teclas por um segundo. "Não, senhora." "Claro que não!" Ela virou-se para os convidados que observavam. Gente como ele saberia tocar algo assim, quanto mais tocar um instrumento desses. As risadas ficaram mais altas.
Rafael sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Tinha aprendido a engolir humilhações fazia muito tempo. Mais convidados entraram. O salão começava a encher. Viviane estava adorando a atenção, transformando sua frustração com o pianista em entretenimento às custas do faxineiro. "Sabe quanto custa esse piano?" Ela perguntou em voz alta para todos ouvirem. R$1.200.000. Mais que a casa onde esse rapaz mora, tenho certeza. Rafael guardou o pano no carrinho, pegou o spray de limpeza e começou a trabalhar na tampa do piano. Queria terminar rápido e sumir dali. Mas quando suas mãos tocaram a madeira novamente, quando ele se inclinou sobre o instrumento para limpar a parte de trás, algo aconteceu. Seus dedos roçaram nas teclas acidentalmente. Um som suave, quase imperceptível, ecoou no salão. Rafael congelou. Aquele som. Fazia 1,5 décadas que não ouvia aquele som tão de perto. Viviane percebeu a reação dele. E como toda predadora que sente fraqueza na presa, atacou. "Espera aí", ela disse, aproximando-se com um sorriso maldoso. "Você gostou do som, foi?" Rafael não respondeu, mas algo no olhar dele mudou. Por uma fração de segundo, não era mais o faxineiro invisível. Era outra pessoa. Viviane captou aquilo e decidiu brincar. "Pessoal!" Ela bateu palmas, chamando a atenção de todos os presentes. Já eram umas 40 pessoas no salão. "Tenho uma proposta interessante." Rafael sentiu o estômago revirar. Sabia que nada de bom vinha quando gente rica fazia propostas interessantes para gente como ele. "Esse rapaz aqui parece fascinado pelo meu piano", Viviane declarou teatralmente. "Então vou fazer uma oferta generosa." Ela se virou para Rafael, os olhos brilhando com crueldade disfarçada de diversão. "Se você conseguir tocar esse piano direito, se conseguir fazer uma apresentação decente para meus convidados..." Ela fez uma pausa dramática. "Eu caso com você." O salão explodiu em gargalhadas. Risadas altas, escandalosas, cruéis, como se fosse a piada mais engraçada do ano. A ideia de uma bilionária casar com um faxineiro era tão absurda que virou comédia instantânea. Rafael ficou parado, olhando para ela. Não com raiva, não com vergonha, com algo diferente. Algo que Viviane não conseguiu decifrar. "Que foi?" ela provocou. "Não quer tentar? Olha a oportunidade. Casa comigo, fica rico, nunca mais precisa limpar chão." Mais risadas. Um homem no fundo gritou. "Aceita, rapaz, é a chance da vida." Rafael olhou para o piano, para as teclas brancas e pretas que conhecia melhor que a própria mão, para o instrumento que já tinha sido sua vida inteira antes de se tornar sua prisão. "Não, senhora", ele disse baixo. "Prefiro continuar meu trabalho." Pegou o carrinho e começou a se afastar. "Ah, não!" Viviane bloqueou a passagem dele. "Agora você me deixou curiosa. Por que tanta pressa para sair?" No fundo do salão, perto das colunas, uma senhora de cabelos grisalhos que tinha acabado de chegar segurou firme a bolsa. Seus olhos arregalaram ao ver Rafael de perfil. Ela deu alguns passos à frente, observando com atenção. "Meu Deus!" ela sussurrou para si mesma. "Não pode ser." Mas sua voz foi abafada pelas risadas da plateia. Rafael tentou passar por Viviane, mas ela não saía da frente. "O que foi? Tem medo do piano?" ela cutucou. "Ou tem medo de tentar e todo mundo ver que não consegue?" As palavras doeram. Não porque eram cruéis, mas porque tocavam em algo que Rafael guardava trancado fazia 1,5 décadas. Ele olhou para ela nos olhos e pela primeira vez naquela noite falou com firmeza. "A senhora não sabe o que está pedindo." Viviane sorriu achando que tinha vencido. "Claro que sei. Estou pedindo para você tocar um piano, mas como não sabe, vai embora com o rabinho entre as pernas." A plateia adorou a ofensa. Aplaudiram como se estivessem em um show. Rafael respirou fundo. Sentiu algo queimar dentro do peito. Uma mistura de raiva, dor e uma saudade tão grande que doía fisicamente. Largou o carrinho no meio do salão. Tirou as luvas amarelas devagar, uma de cada vez, e colocou sobre o carrinho. Caminhou até o piano. O silêncio tomou conta do lugar. Ninguém esperava aquilo. Rafael puxou o banco, ajeitou a altura, sentou-se com uma postura estranha.
Postura de quem já tinha sentado ali milhares de vezes. Colocou as mãos sobre as teclas. E naquele momento, a senhora de cabelos grisalhos no fundo do salão deixou a bolsa cair no chão. Meu Deus, ela repetiu dessa vez mais alto. É ele, é realmente ele. Mas ninguém ouviu, porque todos estavam olhando para Rafael e esperando para rir quando ele falhasse. Rafael manteve as mãos suspensas sobre as teclas por alguns segundos. O salão inteiro prendia a respiração, esperando o show de constrangimento que estava prestes a acontecer. Viviane cruzou os braços com um sorriso de quem já sabia o resultado. Os convidados trocavam olhares divertidos, preparando-se para a piada que contariam depois. Então, Rafael tocou a primeira nota. O som saiu limpo, preciso, ecoando pelas paredes do salão com uma clareza que fez algumas pessoas piscarem surpresas. Não era o som trêmulo de alguém que nunca tinha tocado. Era o som de quem conhecia cada milímetro daquele instrumento. A segunda nota veio. Depois a terceira. Rafael começou uma sequência que poucos no salão reconheciam, mas todos sentiam que era algo importante. A postura dele mudou completamente. Não era mais o faxineiro curvado tentando desaparecer. Era outra pessoa. Alguém que pertencia àquele piano. As risadas começaram a morrer na garganta das pessoas. Um por um, os convidados pararam de sorrir. Alguns deram passos à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael mergulhou na música. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma velocidade impossível, mas cada nota saía perfeita. A composição era complexa, cheia de camadas, o tipo de peça que só músicos de nível internacional conseguiam executar. E ele estava tocando como se tivesse nascido para aquilo. Viviane sentiu o sorriso congelar no rosto. O sangue fugiu das bochechas dela. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser real. A música crescia, ganhava força, enchia cada canto do salão. Rafael tocava com os olhos fechados agora, completamente imerso. Suas mãos voavam sobre as teclas, como se tivessem vida própria. Era técnica pura misturada com emoção crua, o tipo de apresentação que faz pessoas esquecerem de respirar. Um homem de terno caro no meio da plateia deu um passo à frente. Era Augusto Ferreira, maestro famoso que tinha vindo apenas por obrigação social. Seus olhos arregalaram. Ele conhecia aquela peça. Era uma composição raríssima, de um compositor húngaro do século XIX. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam tocar aquilo. Não é possível, Augusto sussurrou. A música continuava. Rafael atacava as teclas com precisão cirúrgica, mas havia algo mais ali. Havia dor. Cada nota carregava um peso emocional tão intenso que algumas pessoas no salão começaram a sentir lágrimas nos olhos sem entender por quê. Viviane recuou alguns passos, apoiando-se numa mesa lateral. Suas pernas tremiam. Ela reconhecia aquela forma de tocar. Reconhecia a maneira como os dedos dele curvavam, como o corpo se movia levemente acompanhando a música. Era impossível. Simplesmente impossível. Rafael chegou ao clímax da composição. As notas subiam cada vez mais alto, mais rápidas, mais intensas. O salão inteiro estava hipnotizado. Ninguém se mexia, ninguém falava. Só existia a música e aquele homem que parecia estar derramando a alma pelo piano. E então, abruptamente, Rafael parou. No meio da música, no momento mais intenso, suas mãos congelaram sobre as teclas. Ele abriu os olhos e estava chorando. Lágrimas escorriam pelo rosto dele sem controle. Eu não posso, ele sussurrou, mais para si mesmo que para a plateia. Prometi que nunca mais. O silêncio que tomou conta do salão era ensurdecedor. Ninguém entendia o que tinha acabado de acontecer. A música estava perfeita, melhor que perfeita, e ele tinha parado do nada. Rafael se levantou do banco cambaleando. Limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura. Augusto Ferreira correu até a frente. Espera! Espera aí! Rafael olhou para ele, os olhos ainda molhados. Quem é você? Augusto perguntou, a voz tremendo. Eu conheço essa técnica, conheço essa forma de tocar. Rafael balançou a cabeça, tentando sair dali. Responde! Augusto segurou o braço dele. Essa peça que você tocou é Liszt. Mephisto Waltz número 1.
Uma das composições mais difíceis do repertório clássico. Quem diabos é você? Algumas pessoas no salão puxaram os celulares filmando. A situação tinha virado outra coisa completamente. Por favor, me deixa ir, Rafael pediu baixo. Mas Viviane se aproximou, o rosto pálido como papel. Rafael, ela disse, e havia algo quebrando na voz dela. Rafael Domingues? O nome ecoou pelo salão como um tiro. Rafael fechou os olhos. Depois de 1,5 décadas escondido, depois de tanto tempo sendo invisível, alguém tinha falado seu nome verdadeiro. Augusto arregalou os olhos ainda mais. Rafael Domingues, o prodígio que desapareceu há 1,5 décadas. Murmúrios explodiram pela plateia. Algumas pessoas mais velhas começaram a se lembrar. Aquele nome significava algo. Significava concertos lotados, críticas brilhantes, uma estrela em ascensão que tinha sumido de uma hora para outra. Não é possível, uma mulher no fundo disse. Rafael Domingues era jovem, famoso, estava no auge da carreira. Por que estaria trabalhando como faxineiro? Rafael abriu os olhos e olhou diretamente para Viviane. Você sabe por quê? As palavras foram como um soco no estômago dela. Viviane cambaleou, apoiando-se no piano. Vocês se conhecem? Augusto olhou de um para o outro tentando entender. Conhecemos, Rafael respondeu, a voz saindo rouca. Conhecemos muito bem. Viviane tentou falar, mas nada saiu. Ela olhava para Rafael como se estivesse vendo um fantasma. E de certa forma, estava. Senhor Domingues, Augusto insistiu. Todo mundo no mundo da música clássica se perguntou o que aconteceu com você. Estava no auge, com contrato para tocar em Viena, convites da Europa inteira, e de repente desapareceu. Ninguém mais teve notícias. Rafael deu alguns passos para trás, colocando distância entre ele e as pessoas. Tinha meus motivos. Que motivos? Augusto pressionou. Você tinha tudo. Era considerado um dos maiores talentos da sua geração. Tinha tudo? Rafael soltou uma risada amarga. Eu não tinha nada. Absolutamente nada. Ele olhou para Viviane novamente, e havia tanto peso naquele olhar que ela precisou desviar os olhos. A senhora de cabelos grisalhos que tinha ficado no fundo do salão finalmente conseguiu se aproximar. Ela empurrou alguns convidados para chegar até a frente. Rafael, ela disse, a voz embargada. Eu sabia. Assim que te vi de perfil, eu sabia que era você. Rafael virou-se para ela. Demorou alguns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, seu rosto se transformou. Dona Carmen? Sim, meu filho. Sou eu. Eles se entreolharam por um longo momento. Carmen tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você se lembra de mim? Ela perguntou. Como poderia esquecer? Rafael respondeu. A senhora era... Ele parou no meio da frase, olhando de Carmen para Viviane e de volta para Carmen. Viviane também tinha reconhecido a mulher. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Dona Carmen, ela sussurrou. Olá, Viviane, Carmen disse. E havia uma frieza na voz que contrastava com a emoção de segundos atrás. Faz quanto tempo? 10 anos? 15? O que está acontecendo aqui? Augusto perguntou completamente perdido. Alguém pode me explicar? Carmen olhou para Rafael, depois para Viviane e então para toda a plateia curiosa. Querem saber quem é Rafael Domingues? Ela disse alto e claro. Querem saber por que um dos maiores pianistas da sua geração está trabalhando como faxineiro? Dona Carmen, por favor! Rafael tentou interromper. Não, Rafael. Chega de silêncio. Chega de você carregar isso sozinho. Ela se virou para Viviane. E você? Você que tinha tudo e nunca valorizou nada. Chegou a hora de entender o que perdeu. Viviane segurou firme na borda do piano, as pernas quase desistindo de sustentá-la. Rafael não era só professor de piano. Carmen continuou, a voz firme apesar das lágrimas. Ele era o professor da Isabela. O nome caiu no salão como uma bomba. Viviane desabou. Literalmente desabou no chão, os joelhos cedendo. Algumas pessoas correram para ajudá-la, mas ela empurrou todos, ficando ali agachada, soluçando. Isabela! Ela repetiu o nome como uma prece. Isabela! Rafael fechou os olhos com força. Ouvir aquele nome em voz alta, depois de tantos anos, era como arrancar um curativo de uma ferida que nunca tinha cicatrizado. E você?
Carmen apontou para Viviane. Era a mãe que nunca estava presente. A mãe que nunca teve tempo para assistir às apresentações da própria filha. As palavras ecoaram pelo salão. Os convidados olhavam de um para o outro, tentando juntar as peças daquela história que estava se desenrolando na frente deles. Rafael abriu os olhos e olhou para Viviane no chão. Eu tentei te avisar, ele disse suavemente. Tentei dizer que você não sabia o que estava pedindo, mas você insistiu. Viviane levantou os olhos para ele, o rosto destruído pelas lágrimas. Você não sabe? Ela começou. Eu sei. Rafael a interrompeu. Sei de tudo, Viviane. Por isso estou aqui. O salão virou-se um caos controlado. Convidados sussurravam entre si. Celulares filmavam de todos os ângulos. Flashes disparavam captando cada segundo daquela cena surreal. Rafael permanecia parado ao lado do piano, as mãos ainda tremendo levemente. Viviane tinha se levantado do chão, mas apoiava-se numa coluna como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. Augusto Ferreira não tirava os olhos de Rafael. O maestro tinha visto muitos pianistas na vida, mas aquela técnica era inconfundível. Conhecia aquele toque de algum lugar. Tinha certeza absoluta disso. Preciso saber quem você é, Augusto disse, aproximando-se devagar como se Rafael fosse desaparecer a qualquer segundo. Essa forma de tocar não é de alguém comum. Você estudou onde? Com quem? Rafael passou a mão pelo rosto, limpando os últimos resquícios de lágrimas. Não importa mais. Como não importa? Augusto quase gritou. Você acabou de tocar Liszt de um jeito que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem. E para no meio, chorando, dizendo que prometeu nunca mais tocar. Dona Carmen deu alguns passos à frente. Ela observava Rafael com uma mistura de emoção e algo que parecia alívio, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Rafael, ela disse suavemente, você voltou. Rafael virou-se para ela. Levou alguns segundos para reconhecer aquele rosto envelhecido, mas quando reconheceu, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Dona Carmen, como a senhora está aqui? Eu moro perto. Vi o convite para essa festa pendurado na portaria do prédio vizinho. Algo me disse para vir. Ela sorriu através das próprias lágrimas. Acho que foi destino. Viviane, ainda apoiada na coluna, observava a interação com o rosto pálido. Quando ouviu o nome Carmen, seu corpo inteiro enrijeceu. Dona Carmen, Viviane sussurrou, mas a voz não saiu alta o suficiente para ninguém ouvir. Rafael olhou para a senhora com uma intensidade dolorosa. A senhora sabia que eu estava aqui? Suspeitava. Vi um faxineiro algumas vezes quando visitava o prédio. Algo no jeito de andar me pareceu familiar, mas nunca tive certeza. Até hoje. Por que não disse nada? Carmen olhou ao redor, para todos os convidados observando, e depois de volta para Rafael. Porque eu precisava ter certeza que você cumpriria a promessa. A palavra caiu no salão como uma pedra jogada em água parada. Promessa. Que promessa? Viviane empurrou-se da coluna e deu alguns passos cambaleantes na direção deles. Que promessa? Ela perguntou, a voz saindo rouca. Rafael virou-se lentamente para ela. Os dois se encararam através do salão lotado. Havia tanta história não dita naquele olhar que algumas pessoas seguraram a respiração. Você sabe qual promessa? Rafael disse simplesmente. Não sei, Viviane mentiu. Mas todo mundo percebeu que era mentira. Nunca te vi na vida. Carmen soltou uma risada sem humor. Viviane, por favor, depois de 1 década e meia, ainda vai fingir? Os convidados se aproximaram mais, formando um círculo ao redor dos três. Aquilo tinha deixado de ser uma festa fazia muito tempo. Agora era outra coisa. Um acerto de contas. Uma verdade enterrada voltando à superfície. Eu não sei do que vocês estão falando. Viviane insistiu, mas sua voz tremia. Esse homem é um faxineiro que trabalha aqui. Nada mais. Um faxineiro, Rafael repetiu, e havia algo amargo no tom. É assim que você me vê agora? Eu não te vejo de jeito nenhum porque não te conheço. Viviane, Carmen interveio, a voz mais firme. Chega de fugir. Fugir de quê? Viviane estava à beira de um colapso. Vocês estão loucos. Invadiram minha festa. Esse homem se passa por pianista.
E agora ficam falando em promessas que não existem. Augusto olhava de um para o outro, tentando montar o quebra-cabeça. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Rafael respirou fundo. Olhou para o piano, para as teclas que tinha acabado de tocar, e tomou uma decisão. Eu vou explicar, ele disse. Mas não aqui. Não na frente de todo mundo. Não! Viviane gritou, surpreendendo a si mesma e a todos os presentes. Não! A festa acabou. Todos podem ir embora. Ninguém se mexeu. A tensão era grande demais. A história boa demais. Ninguém ia perder aquilo. Viviane, Rafael disse suavemente, dando alguns passos na direção dela. Você pode mandar todo mundo embora. Pode fingir que nada disso aconteceu. Mas eu vim aqui por um motivo. E não vou embora até cumprir. Que motivo? Ela perguntou. E havia medo genuíno na voz. A promessa que fiz há 1 década e meia. Carmen se aproximou, colocando-se entre os dois. Rafael trabalhou neste prédio por 2 anos, ela disse para Viviane. 2 anos limpando andares, escritórios, salões, esperando. Esperando o quê? Augusto perguntou. Esperando o momento certo. Carmen respondeu, olhando fixamente para Viviane. Esperando ela estar pronta para ouvir. Viviane balançou a cabeça violentamente. Eu não quero ouvir nada. Não quero saber de nada. Mas precisa, Rafael disse. E pela primeira vez havia firmeza na voz dele. Porque não é só sobre você e eu. Nunca foi. Então sobre o que é? Um convidado gritou do fundo. Rafael ignorou a pergunta. Continuou olhando apenas para Viviane. Você sabe sobre o quê? Sabe desde o momento que me viu sentado naquele piano. As pernas de Viviane falharam de novo. Ela caiu sentada numa cadeira próxima, o rosto entre as mãos. Eu não aguento mais, ela sussurrou. Não aguento mais carregar isso. O salão ficou em silêncio absoluto. Até as pessoas filmando pararam de se mexer. Rafael se ajoelhou na frente dela. Então para de carregar sozinha. Viviane levantou o rosto. Estava destruída. As lágrimas escorriam sem controle. A maquiagem borrada. Toda aquela pose de mulher poderosa tinha desaparecido. Restava apenas uma pessoa quebrada. Eu não consigo falar sobre ela, Viviane disse, e a voz saiu como um gemido de dor. Sobre quem? Augusto perguntou suavemente. Mas antes que alguém respondesse, a porta principal do salão se abriu com força. Um homem entrou apressado, procurando alguém com os olhos. Era o segurança do prédio. Dona Viviane! Ele gritou. Desculpa interromper, mas chegou uma encomenda urgente para a senhora. Disseram que era importante. Viviane nem olhou para ele. Não agora. Mas senhora, é uma carta. E tem um nome no envelope. Um nome que a senhora disse para sempre avisar se aparecesse. O coração de todos no salão pareceu parar. Viviane levantou os olhos lentamente. Que nome? O segurança engoliu seco, sentindo que estava pisando em algo delicado. Isabela, senhora. A carta é assinada por alguém chamada Isabela. O nome caiu no ambiente como uma explosão silenciosa. Viviane ficou de pedra. Rafael fechou os olhos com força. Carmen cobriu a boca com as mãos. Isabela... Viviane repetiu o nome como se fosse a primeira vez que falava em anos. Talvez fosse. O segurança aproximou-se hesitante e entregou um envelope creme, claramente caro. Viviane pegou com as mãos tremendo tanto que quase derrubou. Rafael se levantou, dando um passo para trás. Ela escreveu. Ele sussurrou. Depois de tanto tempo, ela escreveu. Quem é Isabela? Meia dúzia de pessoas perguntaram ao mesmo tempo. Mas Viviane não estava ouvindo mais ninguém. Olhava para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Virou-o lentamente nas mãos, viu a caligrafia delicada no verso e algo dentro dela se partiu de vez. Minha filha, ela sussurrou. É minha filha. O salão explodiu em murmúrios. Filha? Viviane tinha uma filha? Onde ela estava? Por que todo mundo agia como se falar sobre ela fosse abrir uma ferida gigante? Rafael olhou para Carmen. A senhora sabia que ela ia mandar a carta? Carmen balançou a cabeça. Não, mas sabia que um dia isso aconteceria. Isabela sempre foi teimosa, igual a mãe. Viviane apertou o envelope contra o peito. Eu não posso ler. Não posso. Pode sim, Rafael disse suavemente. E precisa. Você não entende. Viviane chorou.
Se eu abrir isso, tudo volta. Toda a dor, toda a culpa, tudo o que construí para esquecer. Você nunca esqueceu, Rafael a interrompeu. Só fingiu que esqueceu. Mas ela nunca saiu daqui. Ele tocou levemente o peito dela, onde ela segurava a carta. Viviane olhou para ele, para Carmen, para todos os convidados observando. Olhou para o piano onde Rafael tinha tocado. E finalmente olhou para a carta nas próprias mãos. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Viviane tirou a carta do envelope com mãos que tremiam tanto que o papel quase rasgou. Era uma folha única, escrita à mão com aquela caligrafia que ela conhecia melhor que a própria. Uma caligrafia que não via havia 1 década e meia, mas que reconheceria em qualquer lugar do mundo. O silêncio no salão era absoluto. Ninguém respirava. Todos os olhos fixos naquela mulher segurando um pedaço de papel, como se fosse a coisa mais frágil do universo. Viviane começou a ler em silêncio. Seus olhos percorriam as linhas e a cada palavra seu rosto mudava. Primeiro surpresa, depois dor, depois algo que parecia esperança misturada com terror. Lê em voz alta. Carmen disse suavemente. Ela escreveu para você, mas a mensagem é para todos nós. Viviane balançou a cabeça. Eu não consigo... Rafael deu um passo à frente. Quer que eu leia? Ela olhou para ele, os olhos transbordando. Depois de alguns segundos, estendeu a carta com mãos trêmulas. Rafael pegou delicadamente e abriu o papel já amassado pelas mãos de Viviane. Respirou fundo e começou a ler em voz alta. Mãe, são 1 década e meia desde a última vez que nos vimos. 15 anos desde aquele dia horrível em que papai me levou embora e você não fez nada para impedir. Durante muito tempo eu te odiei por isso. Odiei por você ter escolhido o trabalho, o dinheiro, o sucesso e deixado eu partir como se não importasse. A voz de Rafael falhou um pouco, mas ele continuou. Mas hoje eu entendo. Entendo que você estava destruída por dentro. Que o divórcio te quebrou de um jeito que eu era pequena demais para compreender. Que quando papai me levou para Portugal, você achou que seria melhor para mim, que eu teria uma vida mais estável longe de você. Viviane cobriu o rosto com as mãos, soluçando alto. Cresci em Lisboa, Rafael continuou lendo. Estudei, me formei, me tornei professora de música. Sabe o que ensino? Piano, porque o professor Rafael me mostrou que a música pode salvar pessoas, pode dar sentido quando tudo parece perdido. Ao ouvir o próprio nome, Rafael parou por um segundo. Limpou a garganta e seguiu. Descobri onde você mora faz alguns meses. Descobri que virou essa empresária de sucesso que aparece em revistas. Pensei em te procurar 1000 vezes, mas tinha medo. Medo de que você tivesse me esquecido. Medo de que não quisesse me ver. Até que uma amiga me contou algo que mudou tudo. Rafael virou a página. As mãos também tremendo agora. Ela me disse que tem um faxineiro trabalhando no seu prédio. Um homem quieto que ninguém nota, mas que às vezes para em frente ao piano do salão de festas e fica olhando como se estivesse vendo um fantasma. Ela tirou uma foto dele de longe e me mandou. Mãe, era o professor Rafael. Carmen deixou escapar um som que era metade riso, metade choro. Quando vi aquela foto, Rafael leu, a voz cada vez mais embargada. Entendi tudo. Ele não desapareceu do mundo da música por acaso. Ele desapareceu por minha causa. Porque quando o papai me levou, era aluno dele também. E Rafael tinha prometido que nunca ia parar de me ensinar. Que a música seria nosso elo mesmo longe. Viviane levantou o rosto. Eu não sabia... Ela sussurrou. Não sabia que ele tinha prometido isso. Mas papai proibiu qualquer contato. Rafael continuou lendo. Proibiu até que eu falasse o nome dele. E Rafael, sendo quem é, respeitou. Mas abandonou a carreira, porque tocar sem poder me ensinar era doloroso demais. Augusto limpou os próprios olhos. A plateia inteira estava emocionada. Mãe, ele está aí por minha causa, trabalhando como faxineiro, invisível, esperando o momento certo, esperando que você estivesse pronta para o que precisa acontecer. O que precisa acontecer? Viviane perguntou para o papel, como se Isabela pudesse responder. Rafael virou para a última parte da carta. Eu pedi para ele fazer isso. Pedi para ele te encontrar e te dar uma segunda chance.
A chance que você nunca teve comigo. Professor Rafael prometeu que ia te ajudar a consertar o que quebrou dentro de você naquele dia. E eu acredito nele porque ele é o homem mais íntegro que já conheci. Viviane balançava a cabeça, destruída. Que segunda chance? Como posso consertar 1,5 décadas perdidos? A carta continua. Rafael disse suavemente e leu o último parágrafo. Não é para consertar o passado, mãe. É para construir algo novo. Algo que honre o que perdemos, mas ajude outras pessoas a não perderem também. Professor Rafael vai te explicar tudo. E quando ele explicar, você vai entender por que pedi isso para ele. Porque esta é a única forma de nos reconectarmos de verdade. Te amo, mesmo depois de tudo. Isabela. Rafael dobrou a carta devagar e devolveu para Viviane. Ela segurou o papel contra o peito, chorando tanto que mal conseguia respirar. Eu não entendo, ela disse entre soluços. O que ela quer que eu faça? Rafael olhou para Carmen, que assentiu com a cabeça. Chegara a hora de contar tudo. Isabela quer que você construa uma escola, Rafael disse. Uma escola de música para crianças que não têm condições de pagar. Crianças como ela era. Crianças que têm talento, mas cujos pais estão ocupados demais para perceber. Viviane arregalou os olhos. Uma escola? Ela disse que essa é a única forma de você entender o que perdeu. Convivendo com crianças que têm o mesmo dom que ela tinha. Vendo o que acontece quando pais realmente presentes aparecem nos recitais. Mas eu não sei nada sobre escolas de música. Eu sei, Rafael disse simplesmente. Por isso Isabela me pediu para te ajudar. Para ser o diretor dessa escola. Para transformar a dor de vocês duas em algo que salve outras famílias. Augusto deu um passo à frente, completamente tocado. Isso é brilhante. Usar a tragédia de vocês para criar algo bonito. Não foi tragédia, Rafael corrigiu. Isabela está viva, feliz, ensinando música em Portugal. O que foi trágico foi o tempo perdido. E ela não quer que outras crianças percam tempo com os pais por causa de trabalho, divórcio, orgulho. Viviane levantou-se cambaleante. Por que você não me contou isso antes? Por que trabalhar como faxineiro ao invés de simplesmente me procurar? Porque você não estava pronta, Carmen respondeu por Rafael. Isabela sabia disso. Disse que você precisava ser humilhada primeiro. Precisava tratar Rafael como lixo para entender como tratou ela. As palavras foram duras, mas verdadeiras. Viviane cambaleou como se tivesse levado um soco. Eu nunca tratei minha filha como lixo. Não? Rafael perguntou suavemente. Quantos recitais dela você assistiu? Silêncio. Quantas vezes cancelou um jantar com ela porque apareceu reunião importante? Mais silêncio. Quantas apresentações de fim de ano na escola você perdeu? Viviane desabou de novo. Todas, ela sussurrou. Perdi todas. Isabela se apresentava e olhava para a plateia procurando você, Rafael disse, a voz embargada. E eu via o rostinho dela desabar quando percebia que você não tinha vindo. De novo. Eu achei que tinha tempo. Viviane chorou. Achei que podia compensar depois. Que quando ela crescesse ia entender que eu estava construindo um futuro para nós duas. Mas o futuro chegou e ela não estava mais aqui. Carmen completou. E você ficou com esse prédio vazio, essa empresa gigante e nenhuma filha para dividir. Viviane olhava para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. Eu destruí tudo. Destruí a única coisa que importava. Não destruiu, Rafael disse. Isabela te perdoou. A carta prova isso. Mas ela quer que você aprenda. Quer que você construa algo que honre o tempo que vocês perderam. A escola Isabela Monteiro, Rafael confirmou. Onde crianças talentosas vão ter aulas gratuitas e onde os pais vão ser obrigados a assistir às apresentações. Isso estará em contrato. Sem presença dos pais, a criança perde a vaga. Augusto bateu palmas. Genial! Forçar os pais a estarem presentes. Foi ideia dela. Rafael sorriu pela primeira vez na noite. Isabela sempre foi esperta. Viviane limpou o rosto. E você? Por que aceitou fazer isso? Depois de abandonar a carreira, de perder 1,5 décadas, por que ajudar a mulher que perdeu a própria filha por negligência? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era pura emoção. Porque Isabela me salvou também. Quando ela foi embora,
Perdi o sentido de tocar, mas ela me deu um novo propósito. Me deu a chance de transformar dor em esperança. E eu jamais vou desperdiçar essa chance. Viviane olhou para ele com uma mistura de gratidão e vergonha. Eu aceito, ela disse. Vou construir a escola. Vou fazer tudo o que for necessário. Rafael assentiu. Isabela vai ficar feliz. Ela vai voltar? Vai vir para o Brasil? Não sei. Mas agora vocês podem conversar. Podem reconstruir o que foi perdido. Viviane segurou a carta de novo como se fosse um salva-vidas. E pela primeira vez em 1,5 décadas, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. 3 semanas se passaram desde aquela noite no salão. 3 semanas que mudaram tudo. Viviane tinha transformado o andar inteiro de um dos seus prédios comerciais em canteiro de obras. Paredes sendo derrubadas, salas sendo reformadas, um piano de cauda sendo instalado no que seria a sala principal. A escola Isabela Monteiro estava saindo do papel mais rápido do que qualquer um imaginava possível. Rafael aparecia todos os dias. Não mais como faxineiro, mas como diretor do projeto. Usava roupas simples ainda, mas havia algo diferente nele. Uma leveza que não existia antes. Como se 1,5 décadas de peso tivessem sido tirados dos ombros. Naquela manhã, Viviane estava parada no meio da futura sala de apresentações, olhando plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa improvisada. Rafael entrou carregando pastas com currículos de professores. Encontrei 5 candidatos excelentes, ele disse, colocando as pastas sobre a mesa. Todos com experiência em ensino infantil e formação clássica sólida. Viviane olhou para as pastas sem realmente ver. Estava distraída fazia dias. Você está bem? Rafael perguntou. Isabela não respondeu minha mensagem. Viviane disse, a voz pequena. Mandei 3 e-mails essa semana. Nada. Rafael puxou uma cadeira e sentou. Ela vai responder quando estiver pronta. E se não estiver? E se ela mudou de ideia sobre me perdoar? A carta dela prova que já te perdoou. Mas perdão não significa que a dor desapareceu. Isabela precisa de tempo para processar que você realmente mudou. Viviane sentou também, parecendo exausta. Eu não sei se mudei. Sei que quero mudar. Mas e se for tarde demais? E se eu construir essa escola toda e ela nunca vier ver? Então você constrói mesmo assim, Rafael disse firme. Não por ela, por você. Porque é a coisa certa a fazer. Antes que Viviane respondesse, Carmen entrou na sala. A senhora visitava as obras quase todos os dias, trazendo café e biscoitos para os trabalhadores. Bom dia, meus queridos. Ela cumprimentou com aquele jeito carinhoso. Trouxe café fresco. Dona Carmen é nossa salvação, Viviane disse forçando um sorriso. Sem a senhora aqui, acho que eu teria desistido já. Carmen colocou a garrafa térmica sobre a mesa. Desistir não é opção. Não depois que Isabela confiou em vocês. A senhora fala com ela? Viviane perguntou de repente, os olhos arregalados. Carmen hesitou. Foi só um segundo, mas Viviane percebeu. Falar. A senhora fala com a minha filha. Viviane, por favor, dona Carmen, preciso saber. Ela está bem? Está feliz? Fala de mim? Carmen sentou devagar, como se precisasse escolher cada palavra com cuidado. Isabela me liga 1 vez por mês, desde que foi para Portugal. Viviane cobriu a boca com as mãos. 15 anos. A senhora fala com ela há 1,5 décadas e nunca me contou? Ela me pediu para não contar. Carmen disse suavemente. Disse que você precisava seguir em frente. Que seria mais fácil se achasse que ela tinha te esquecido. Mais fácil? Viviane soltou uma risada amarga. Não ter notícias da minha filha por 1,5 décadas foi a coisa mais fácil da minha vida? Rafael colocou a mão no ombro dela. Carmen estava protegendo vocês duas, do jeito que podia. Viviane limpou as lágrimas. O que ela diz? Nas ligações? Carmen sorriu com tristeza. Pergunta sobre você. Se está bem. Se está feliz. Se encontrou alguém. E o que a senhora responde? A verdade. Que você trabalha demais. Que mora sozinha nesse apartamento gigante. Que parece ter esquecido como sorrir de verdade. As palavras doeram, mas Viviane sabia que eram verdade. Ela sente minha falta? Viviane perguntou, a voz quebrando. Todos os dias, Carmen respondeu. Mas também tem raiva.
Raiva de você ter deixado o pai dela levá-la embora. Raiva de você não ter lutado. Eu não sabia como lutar. Viviane sussurrou. O divórcio me destruiu. Achei que ela seria mais feliz longe de mim. Se criança não quer ser feliz longe da mãe, Carmen disse com firmeza. Quer a mãe presente, mesmo que imperfeita. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Havia algo perturbando ele também. O que foi, Rafael? Carmen perguntou, percebendo. Ele respirou fundo antes de falar. Recebi uma proposta ontem, de uma orquestra em São Paulo. Querem que eu volte a tocar profissionalmente. Viviane arregalou os olhos. Mas isso é maravilhoso. Recusei. Por quê? Rafael virou-se, apoiando-se no parapeito da janela. Porque prometi para Isabela que ia dirigir essa escola. Não posso fazer as duas coisas. Claro que pode, Viviane insistiu. Pode tocar e dirigir a escola. Não posso. Tocar profissionalmente significa viagens, ensaios, apresentações. Significa estar ausente. E eu não vou repetir o erro que você cometeu. A frase caiu pesada no ambiente. Desculpa, Rafael disse imediatamente. Não quis dizer assim. Não, Viviane levantou a mão. Você está certo. Eu escolhi a carreira e perdi minha filha. Você está escolhendo ela. Estou escolhendo as crianças que essa escola vai atender, Rafael corrigiu. Isabela incluída, caso ela volte um dia. Carmen serviu café para os três em silêncio. Havia algo no ar, uma tensão que nenhum deles conseguia nomear. Posso falar uma coisa? Carmen disse depois de alguns goles. Vocês dois estão construindo essa escola como se fosse um pedido de desculpas. Mas Isabela não quer desculpas. Quer conexão. Como conectar com alguém que está a 8.000 quilômetros de distância? Viviane perguntou frustrada. Ligando para ela, Carmen respondeu simplesmente. Ela não atende minhas ligações. Já tentou ligar de outro número? Viviane parou. Não. Então tenta. Usa meu telefone. Ela vai atender se for meu número. O coração de Viviane disparou. Agora? Por que não? Porque não sei o que dizer. Rafael se aproximou. Diz a verdade. Que sente falta dela. Que está construindo a escola. Que quer uma segunda chance. Viviane olhou para o celular de Carmen estendido na direção dela como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. 15 anos sem ouvir a voz da filha. 15 anos imaginando esse momento. E agora que estava acontecendo, sentia um medo paralisante. E se ela desligar na minha cara? Então você liga de novo, Carmen disse. E de novo, até ela aceitar conversar. Viviane pegou o celular com mãos trêmulas. Carmen discou o número e entregou o aparelho já chamando. 1 toque, 2 toques, 3. Alô, dona Carmen? A voz do outro lado era suave, com sotaque português leve. A voz de uma mulher adulta, mas que Viviane reconheceria em qualquer lugar. Viviane abriu a boca, mas nenhum som saiu. Alô? Isabela repetiu. Dona Carmen, está aí? Isabela? Viviane finalmente conseguiu sussurrar. O silêncio do outro lado foi absoluto. Tão longo que Viviane achou que ela tinha desligado. Mãe? A voz de Isabela saiu trêmula. Sim, minha filha, sou eu. Viviane ouviu o som de Isabela chorando. Soluços abafados que partiam o coração. Desculpa, Viviane disse, as próprias lágrimas escorrendo. Desculpa por tudo, por não estar presente, por deixar você ir embora, por não lutar por você. Eu não quero desculpas, Isabela disse entre soluços. Só queria minha mãe, eu sei. E eu estava aqui o tempo todo, mas não sabia como te alcançar. Professor Rafael conseguiu. Viviane olhou para Rafael, que tinha se afastado para dar privacidade, mas ainda ouvia tudo. Ele é um homem incrível, Viviane disse. Está me ajudando a construir a escola. Está me ajudando a ser a mãe que eu deveria ter sido. A escola está ficando pronta? Sim, vai ser linda. Com o seu nome na entrada. Escola Isabela Monteiro. Isabela chorou mais alto. Eu não mereço ter meu nome numa escola. Merece. Você inspirou tudo isso. Inspirou seu professor a não desistir da música. Me inspirou a finalmente fazer algo que importa de verdade. Houve uma pausa longa. Viviane segurou o telefone tão forte que os dedos ficaram brancos. Mãe? Sim, minha filha. Eu comprei uma passagem. O coração de Viviane parou.
O quê? Uma passagem de avião. Para o Brasil. Para daqui a 2 semanas. Viviane caiu de joelhos. Rafael correu para ampará-la. Carmen cobriu o rosto, chorando. Você vai voltar? Viviane mal conseguia falar. Vou. Só por 1 semana. Preciso ver a escola. Preciso ver você. Preciso saber se realmente mudou ou se é só culpa. Mudei, Viviane jurou. Mudei de verdade. Então te vejo em 2 semanas, mãe. E desligou. Viviane ficou ali, de joelhos no chão, segurando o celular de Carmen, chorando tão forte que o corpo inteiro tremia. Rafael se ajoelhou ao lado dela e a abraçou. Carmen juntou-se a eles. E os 3 ficaram ali, no meio daquela sala em construção, chorando juntos. Porque depois de 1 década e meia de dor, finalmente havia esperança. 2 semanas passaram como um furacão. A escola estava pronta. Paredes pintadas, salas equipadas, 5 pianos novos distribuídos pelos ambientes, uma placa dourada na entrada. Escola Isabela Monteiro, onde a música encontra presença. Viviane mal tinha dormido nos últimos dias. Não por causa da inauguração marcada para aquela tarde, mas porque Isabela chegaria em algumas horas. 15 anos sem ver a filha. 15 anos imaginando esse momento. E agora que estava acontecendo, o medo paralisava. Rafael encontrou Viviane sentada sozinha na sala principal, olhando para o palco vazio onde as crianças se apresentariam. Não dormiu de novo? Ele perguntou. Como posso dormir? Minha filha vai estar aqui em 3 horas. E você está com medo. Apavorada, Viviane admitiu. E se ela me olhar e perceber que não mudei nada? E se for só culpa mesmo, como ela disse? Rafael sentou ao lado dela. Você construiu uma escola inteira em 2 semanas. Entrevistou professores, escolheu alunos, organizou tudo. Isso não é culpa, é transformação. Mas e se não for suficiente? Antes que Rafael respondesse, Carmen entrou correndo, o rosto pálido. Temos um problema, ela anunciou. Viviane levantou num pulo. O quê? O que aconteceu? O piano. O piano de cauda que você encomendou para a apresentação de hoje. A transportadora acabou de ligar. Houve um problema na estrada. O caminhão tombou. O sangue fugiu do rosto de Viviane. Tombou? E o piano? Destruído. Não vai chegar a tempo. Rafael fechou os olhos. Sem o piano principal, não tem apresentação. Tem outros 5 pianos na escola, Viviane disse desesperada. Tem, mas nenhum com potência para o salão de apresentações. As crianças não vão conseguir ser ouvidas direito. Viviane segurou a cabeça com as mãos. Não pode estar acontecendo, não hoje. Isabela vai chegar, vai ver que não consegui nem organizar direito a inauguração. Calma, Rafael disse, mas a própria voz saía tensa. Vamos pensar, tem que ter solução. Augusto Ferreira entrou nesse momento. O maestro tinha se oferecido para ser patrono da escola e vinha acompanhando os preparativos. Escutei sobre o piano, ele disse. Tenho uma ideia. Conheço um colecionador que tem um Steinway de 1923. Raridade absoluta. Se conseguirmos convencê-lo a emprestar por hoje, consegue o contato dele? Viviane implorou. Posso tentar, mas ele é muito protetor com o instrumento, não empresta para ninguém. Por favor, tenta. Augusto pegou o celular e saiu fazendo ligações. Viviane desabou na cadeira novamente. Está tudo desmoronando. Não está, Rafael disse firme. É só um problema de logística. Vamos resolver. E se não resolvermos? E se Isabela chegar e ver tudo dando errado? Então ela vai ver que você é humana, que nem tudo sai perfeito, e que mesmo assim você não desiste. Carmen se aproximou e segurou a mão de Viviane. Minha filha, para de ter medo. Isabela não veio aqui para julgar se a inauguração é perfeita. Veio ver se você é real. As palavras atingiram Viviane como um soco no estômago. Real? Sim. Se a mulher que está construindo essa escola é a mesma que ligava do escritório para cancelar jantar com a filha. Isabela quer ver se você mudou de verdade ou se é só um projeto bonito para aliviar consciência. Viviane ficou em silêncio, processando. Augusto voltou com o celular na mão, o rosto fechado. Consegui falar com ele. Disse que não empresta o piano. Para ninguém, em hipótese alguma. Augusto, por favor. E Viviane começou. Mas ele levantou a mão.
Disse que se o próprio Rafael Domingues tocar no instrumento, ele considera emprestar. Rafael arregalou os olhos. O quê? Ele te conhece. Disse que assistiu um concerto seu há 20 anos, que foi a apresentação mais brilhante que já viu. Se você concordar em tocar hoje, ele empresta o piano. Rafael ficou pálido. Não posso tocar. Rafael, Viviane começou. Eu não toco mais. Vocês sabem disso. Você tocou na festa, ela argumentou. Toquei um pedaço e tive que parar porque não aguentei. Mas hoje é diferente, Carmen disse suavemente. Hoje é pelo sonho de Isabela, por todas essas crianças que vão se apresentar. Por você mesmo. Rafael balançou a cabeça. Não consigo. Desculpa, mas não consigo. Saiu da sala antes que alguém pudesse argumentar. Viviane olhou para Carmen desesperada. E agora? Agora você escolhe, Carmen disse. Desiste da inauguração perfeita ou vai atrás dele e convence. Viviane levantou e correu atrás de Rafael. Encontrou-o no corredor, apoiado na parede, respirando com dificuldade. Rafael, não me pede isso, Viviane, por favor. Por que não pode tocar? Porque toda vez que toco, volto para aquele dia. O dia que Isabela foi embora, a última aula. A promessa que fiz e não consegui cumprir. Mas você cumpriu, construiu essa escola, inspirou ela a virar professora, mas a abandonei. Quando o pai levou ela embora, eu não fiz nada. Prometi que sempre estaria lá e desapareci. Viviane segurou o rosto dele com as duas mãos. Você não desapareceu. Esperou 1 década e meia para cumprir o que prometeu. Isso não é abandono, é lealdade. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Eu não sou forte o suficiente. É sim. E sabe como eu sei? Porque trabalhou 2 anos como faxineiro invisível esperando o momento certo. Porque não desistiu de mim mesmo quando eu te humilhei. Porque está aqui. Nesse momento, um carro parou na frente da escola. Viviane olhou pela janela e congelou. Isabela estava saindo do táxi. Ela chegou, Viviane sussurrou, o pânico tomando conta. Rafael endireitou-se, limpando o rosto. Vai lá, recebe sua filha. Vem comigo. Isso é seu momento. Não, é nosso momento. Ela veio pelos 2. Desceram juntos. Viviane sentia as pernas bambas. Quando abriu a porta principal da escola, Isabela estava parada na calçada, olhando para a placa com o próprio nome. Era uma mulher de 20 e poucos anos, cabelos escuros, olhos da mãe. Bonita de um jeito simples, com aquela postura de quem viajou o mundo, mas não perdeu a essência. Isabela, Viviane disse, a voz saindo como sussurro. Isabela virou-se lentamente. Quando seus olhos encontraram os da mãe, algo se quebrou dentro dela, mas não correu para abraçar. Ficou ali, parada, apenas olhando. Oi, mãe. Oi, minha filha. Silêncio pesado, anos de mágoas flutuando no ar entre elas. A escola ficou bonita, Isabela disse finalmente. Você inspirou tudo. Eu sei, Dona Carmen me contou. Isabela desviou os olhos para Rafael. E pela primeira vez, sorriu de verdade. Professor Rafael. Isabela, ele respondeu, a voz embargada. Você cresceu. Cresci. Virei professora, igual ao senhor. Melhor que eu. Você não abandonou seus alunos. O senhor não me abandonou, Isabela disse firme. Só precisou de tempo para voltar. Ela caminhou até ele e o abraçou. Rafael desabou, chorando no ombro da antiga aluna. Viviane observava de longe, sentindo uma mistura de emoção e inveja. Queria que a filha a abraçasse também, mas sabia que não merecia. Ainda não. Isabela se soltou de Rafael e olhou para a mãe. Posso ver a escola? Claro. Vem. Entraram juntas, mas mantendo distância. Isabela observava cada detalhe em silêncio. As salas de aula, os pianos, a biblioteca musical, o salão de apresentações. Hoje é a inauguração? Ela perguntou. Sim, mas está tudo dando errado, Viviane admitiu. O piano principal foi destruído no transporte. Não temos instrumento para as crianças se apresentarem. Isabela parou. E agora? Tem uma solução. Mas depende do professor Rafael aceitar tocar. Isabela olhou para Rafael. Por que não aceita? Porque é difícil. Ele respondeu simplesmente. Eu sei. Também foi difícil pegar o avião. Também foi difícil ver minha mãe de novo. Mas estou aqui, porque é o certo a fazer. Rafael ficou em silêncio. Isabela se aproximou dele.
Professor, o senhor me ensinou que música não é sobre técnica, é sobre coragem. Coragem de se expor, de sentir, de entregar tudo mesmo com medo. Isabela, toca. Por essas crianças. Por mim. Por você. Rafael olhou para ela. Depois para Viviane. Depois para as salas cheias de esperança. E finalmente assentiu. Vou tocar. O Steinway de 1923 chegou 1 hora antes da inauguração. Colecionador e transportadores especializados trataram o instrumento como se fosse feito de vidro. Quando foi posicionado no centro do palco, todos pararam para admirar. Era uma obra de arte. Madeira polida refletindo as luzes, teclas de marfim amarelado pelo tempo, som que prometia ser celestial. Rafael olhava para o piano de longe, as mãos suando frio. Isabela estava ao lado dele, também em silêncio. Está com medo? Ela perguntou. Apavorado. Eu também. De estar aqui, de encarar minha mãe, de abrir essa ferida de novo. Rafael olhou para ela. Mas veio mesmo assim. Porque algumas coisas precisam doer antes de curar. Viviane apareceu correndo, o cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem simples. Tinha trocado o vestido de grife por algo confortável. Parecia outra pessoa. As crianças estão chegando, ela anunciou. 15 alunos selecionados. E os pais confirmaram presença. Todos. Todos? Rafael se surpreendeu. Sim, avisei que presença dos pais é obrigatória. Quem não vier, a criança perde a vaga. Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Foi ideia minha essa regra. Foi a melhor ideia, Viviane disse, olhando diretamente para a filha. Se eu tivesse comparecido nas suas apresentações, talvez nada disso tivesse acontecido. Não dá para voltar no tempo, Isabela respondeu. Mas o tom era mais suave agora. Não dá, mas dá para não repetir os erros. O salão começou a encher. Crianças entre 7 e 12 anos entravam acompanhadas dos pais. Algumas tímidas, outras animadas, todas com aquele brilho no olhar de quem vai realizar um sonho. Carmen organizava as pessoas nas cadeiras. Augusto recebia convidados especiais. Jornalistas tinham sido convidados. A história do fazendeiro humilhado que virou faxineiro e revelou ser pianista famoso tinha viralizado. Agora a inauguração da escola era notícia. Viviane subiu ao palco quando todos estavam acomodados. Segurou o microfone com mãos trêmulas. Boa tarde, meu nome é Viviane Monteiro. E essa escola tem o nome da minha filha. Ela olhou para Isabela na primeira fileira. Uma filha que perdi por escolher trabalho ao invés de presença. Por achar que sucesso financeiro compensava a ausência emocional. Por acreditar que amor se demonstra com dinheiro e não com tempo. A plateia ficou em silêncio absoluto. 15 anos atrás, minha filha foi morar em outro país. E durante esses 1,5 décadas construiu um império. Mas morava sozinha num apartamento vazio. Tinha dinheiro, mas não tinha alegria. Tinha sucesso, mas não tinha propósito. Viviane limpou uma lágrima. Até que há algumas semanas, um faxineiro me ensinou a maior lição da minha vida. Me ensinou que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste, mas no caráter que carrega. E que nunca é tarde para recomeçar. Rafael, nos bastidores, fechou os olhos emocionado. Essa escola existe por causa de 2 pessoas, Viviane continuou. Minha filha Isabela, que mesmo longe nunca perdeu a esperança de me ver mudar. E Rafael Domingues, que abandonou fama e carreira para honrar uma promessa feita a uma menina de 8 anos. Ela fez sinal para Rafael subir. Ele hesitou, mas Isabela o empurrou gentilmente. Quando subiu ao palco, a plateia explodiu em aplausos. Muitos ali reconheciam o nome, lembravam da carreira brilhante interrompida. Rafael vai tocar para vocês hoje, Viviane anunciou. Pela primeira vez em 1,5 décadas. E vai tocar a música que minha filha mais amava quando era criança. Rafael se aproximou do microfone visivelmente nervoso. Eu não sei se consigo, ele admitiu honestamente. Faz muito tempo, e tem muita emoção envolvida. Então toca a emoção também, uma criança gritou da plateia. Risos suaves ecoaram. Rafael sorriu através das lágrimas. Vou tentar. Sentou ao piano, ajustou o banco, colocou as mãos sobre as teclas. Respirou fundo e começou a tocar. Era uma composição de Debussy, Clair de Lune. A música mais delicada, mais emocionante.
mais linda do repertório clássico. Cada nota saía perfeita, preenchendo o salão com uma beleza que fazia as pessoas segurarem a respiração. Isabela, na plateia, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Viviane, ao lado do palco, caiu de joelhos. Aquela era a música que Isabela tocava nos recitais que ela nunca assistiu. Rafael tocava de olhos fechados, completamente imerso. Não estava apenas executando uma peça. Estava derramando 1,5 décadas de dor, esperança, lealdade e amor. Estava se libertando da promessa que o prendia e abraçando um novo começo. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi absoluto. Por 5 segundos inteiros, ninguém se mexeu. Então a plateia explodiu. Aplausos, gritos, choro coletivo. Pais abraçavam filhos. Crianças limpavam lágrimas sem entender por que choravam. Rafael levantou do piano cambaleando. Isabela subiu correndo ao palco e o abraçou com força. Obrigada. Ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por nunca desistir de mim. Eu que agradeço, Rafael respondeu, por me dar razão para voltar a tocar. Viviane se aproximou devagar. Mãe e filha ficaram cara a cara pela primeira vez em 1,5 décadas sem distância emocional entre elas. Isabela, mãe. Viviane estendeu a mão hesitante. Eu sei que não mereço. Sei que fui a pior mãe do mundo. Mas se você me der uma chance, só uma, juro que vou passar o resto da vida compensando. Isabela olhou para a mão estendida, depois para o rosto da mãe. Viu arrependimento genuíno ali. Viu transformação real. Não quero que compense, ela disse. Quero que esteja presente daqui para frente. E abraçou a mãe. As duas desabaram ali no palco, chorando, segurando uma a outra como se fossem se perder de novo. 15 anos de dor sendo lavados por lágrimas de recomeço. A plateia assistia em silêncio respeitoso, testemunhando algo sagrado. Quando se soltaram, Viviane olhou para as 15 crianças. Vocês são a primeira turma desta escola e vão aprender música com os melhores professores. Mas mais importante que isso, seus pais vão aprender a estar presentes. Porque talento sem presença não vale nada. Os pais na plateia assentiram, muitos reconhecendo a própria ausência nos filhos. E agora, Viviane continuou, quero apresentar a diretora pedagógica desta escola. Alguém que conhece de verdade o que significa ensinar com amor. Isabela arregalou os olhos. Mãe? Fica, pelo menos alguns meses. Ajuda a colocar tudo nos trilhos. Depois, se quiser voltar para Portugal, eu entendo. Isabela olhou para Rafael, que sorria. Olhou para as crianças esperançosas. Olhou para a mãe, implorando com os olhos. Fico, ela disse. Fico pelo tempo que for necessário. O salão explodiu em aplausos novamente. Augusto subiu ao palco. Como patrono desta escola, quero anunciar que 15 conservatórios do país já ofereceram bolsas integrais para os alunos que se destacarem aqui. A Escola Isabela Monteiro não é só o começo, é a ponte para o futuro deles. Carmen limpava as lágrimas no fundo do salão, vendo tudo se encaixar perfeitamente. Rafael pegou o microfone uma última vez. Alguém uma vez me disse que música não muda o mundo, mas muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Essas 15 crianças vão mudar o mundo, e nós vamos estar presentes para ver. Apontou para os pais. Vocês vão estar nas apresentações, nos recitais, nos momentos difíceis e nas vitórias. Porque presença não se negocia, presença se vive. As crianças começaram a bater palmas ritmicamente. Os pais se juntaram. Logo o salão inteiro estava batendo palmas juntos, criando um som que era mais que música. Era união. Viviane olhou para Isabela. Te amo, minha filha. Sempre amei. Só não soube demonstrar. Eu sei, mãe. E agora temos tempo para você aprender. Rafael observava as duas, o coração transbordando. 15 anos de dor tinham valido a pena. A promessa estava cumprida, mais que cumprida. Do lado de fora, a placa dourada brilhava sob o sol da tarde. Escola Isabela Monteiro, onde a música encontra presença. E dentro daquelas paredes, um novo começo estava apenas começando. Porque às vezes o fim de uma história é apenas o começo de outra. Uma história onde pessoas aprendem que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir perdão.
Nunca é tarde para estar presente. E que o maior talento do mundo não vale nada se não houver alguém assistindo com amor na plateia.